Você, enquanto professor, já se deparou com o seguinte fato: meu aluno não passou de ano na minha disciplina e, mesmo assim, eu preciso aprová-lo para que ele curse o ano seguinte na escola. Se você já se deparou com isso ou conhece alguém que já tenha se deparado, o papo de hoje é sobre progressão automática de alunos. Eu sou o professor Tomás Edson Veloso e eu tenho o prazer de conversar com vocês um pouco sobre essa temática que é muito sensível ainda no Brasil quando se fala sobre progressão automática de alunos na educação básica. Na verdade, é um grande tema de reclamação dos meus colegas professores, essa questão da gente progredir aquele aluno que não tem condições de progressão. Eu vou trazer para vocês aqui, então, um breve apanhado científico para a gente entender que, do ponto de vista da ciência, e aí, do ponto de vista bem de estudos econométricos, né, em modelos de causa e efeito, de fato, quando a gente tem processos de repetência na vida escolar do aluno, esses processos eles tendem a deformar um pouco a qualidade do ensino que esse é trabalhado dentro das instituições educativas, levando a índices de evasão, abandono, violência e outras variáveis que estão associados a essa questão da repetência. Mas aí a gente entra num ponto, né? Esses estudos eles têm validade no mundo inteiro, então foram rodados vários experimentos no mundo inteiro e a gente de fato já tem uma robustez científica para garantir que a repetência é um problema e a gente precisa encarar esse problema. Então, fazer com que meu aluno repita não resolve a lacuna de aprendizagem que ele teve ao longo do ano lá, que ele não aprendeu o que deveria ter aprendido. Mas aí a gente precisa entender o seguinte: o que a gente faz com isso? Então, enquanto a pesquisa científica, do lado dos economistas, dos nossos colegas economistas, vem esse input, vem essa informação de dizer, olha, a repetência ela não resolve o problema. Então, logo, né, para uma causa e efeito muito sem um fundamentalismo pedagógico, logo, se eu não repito, eu melhoro o meu sistema de educação. Então, progressão automática vem a solucionar um problema que os nossos colegas da economia detectaram nos seus estudos. Vamos lá, vamos com calma, porque aí a gente precisa entender de fato o que isso impacta na vida do professor. Porque, convenhamos, uma coisa e aí eu vou me dar como exemplo, né? Eu era um aluno muito ruim, né, com muitas dificuldades em história e geografia, né, um pouco das áreas das ciências humanas, e eu era um aluno já com certo destaque nas áreas das ciências exatas e da natureza. Então eu acabava me destacando muito nessas disciplinas e nas outras de história e geografia realmente eu tinha muita dificuldade, ficando de recuperação, e por alguns anos eu tive ali à beira de uma possível reprovação na escola particular que eu era bolsista. Então, imagina se a gente tem uma reprovação que faça com que eu, Tomás, repita um ano, e o que isso causaria na minha vida escolar e na minha vida pós-escola, né, de universidade, universitária e tudo, no desenrolar da minha vida profissional. De fato, eu diria para você que a gente teria um grande baque, né? Eu teria, na verdade, um grande desestímulo em permanecer nessa trajetória que hoje eu permaneço, né? Se eu olhasse lá para trás e aqui naquele momento eu tivesse tido a necessidade de repetir uma série porque não fui bem em uma ou duas disciplinas no universo de 11 que a gente tinha, que a gente ainda tem no ensino médio brasileiro, que era o caso do meu exemplo. Esse é um ponto. Então, quando a gente tem perfis de alunos que não se dão bem em um componente curricular ou outro, algo muito específico, eu acho que aí sim faz sentido, de fato, a gente ter aí uma progressão acompanhada desse aluno em relação a essa progressão de aprendizagem dele, em relação à progressão de ano, né, de série. Mas e se o aluno é ruim ou ele tem dificuldades em tudo? Se ele não se dá bem na escola, se ele tem problemas de comportamento, se ele não respeita o professor, se ele não respeita a coordenação, direção, e de repente ele precisa ser aprovado do primeiro ano do ensino médio para o segundo. Que tipo de recado
nós estamos dando para a nossa sociedade quando a gente progride alguém que naquele momento não merece uma progressão porque de fato está indo contra todos os princípios e valores da educação que a gente está propondo. Cabe aí então talvez uma reflexão até mesmo filosófica do que tipo de educação a gente quer, do que tipo de educação nossos colegas economistas estão avaliando e do que tipo de educação de fato acontece em sala de aula. Porque quando eu escuto as reclamações dos meus colegas, e eu já fui um desses que reclamou bastante, né? Hoje eu estou só fora de sala de aula, mas já fui um desses que reclamou bastante. Mas como é que pode aquele menino ou aquela menina ter sido aprovado ou progredido de uma série para outra e ela não tem a mínima condição de fazer uma leitura crítica de um texto, de ler um texto simples e tirar informações explícitas? Então, isso acaba gerando uma distorção no nosso sistema educacional que a gente precisa ter muito cuidado sobre como que a gente vai lidar com isso. E um outro ponto é o lado das avaliações externas. Se a gente tem um indicador como o IDEB, que tem o seu papel, é um indicador importante, mas ao mesmo tempo ele é associado a uma taxa de aprovação ou uma taxa de permanência escolar que favorece que essa prática da progressão automática aconteça, aí a gente começa a deturpar ainda mais o processo de educação no Brasil. Enquanto a gente deveria pensar nas nossas bases de valores críticas, algo como uma indução para uma progressão que aconteça de forma arbitrária, sem um critério de fato bem definido, como foi, por exemplo, no meu caso, né? Eu não fiquei reprovado, mas eu quase fiquei reprovado, né? Talvez seja algo que a gente precise rever. E aí, eu acho que a gente está passando, enquanto educação brasileira, por uma crise moral relacionada ao respeito que se tem ao trabalho do professor e ao trabalho dos meus colegas diretores e gestores escolares. Porque no final das contas, o índice ele deve representar o que de fato está acontecendo e não o que deveria acontecer. Porque então a gente deixa de trabalhar com o real e passa a trabalhar com algo completamente virtual ou fora da realidade ou maquiado, enfim. Vocês podem dar os adjetivos que vocês bem entenderem aí para esse processo. Então eu trago para nossa reflexão aqui o que tipo de educação a gente quer do ponto de vista de sistema. Essa reflexão é importante porque nós estamos em um momento de transição de governo. Os governos municipais que assumirão terão ainda uma responsabilidade grande de trabalhar com um novo sistema de avaliação da educação básica, um novo IDEB que está sendo discutido, né, um novo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ao passo que a gente precisa cuidar dessa valorização desse conhecimento pedagógico que o nosso professor tem em relação ao seu próprio alunado. Porque no final das contas, meus caros e caras, quem está lá no dia a dia, em sala de aula, é o professor Tomás, é a professora fulana, é o professor cicrano. E a gente precisa valorizar e respeitar esse conhecimento e essa prática que é colocada todos os dias em sala de aula do ponto de vista pedagógico para fazer com que esses alunos aprendam. É claro que existem também deturpações do ponto de vista professoral, onde professores não cumprem o básico do que deveriam cumprir enquanto colegas de profissão. Mas aí eu estou tomando isso como exceção e não regra. Então, partindo do pressuposto ou do princípio que todos os professores estejam aptos a, de fato, ensinar, a, de fato, trazer conhecimento para um debate educacional, eu acho que a gente precisa rever essa nossa prática, que ela é uma prática, observe, velada, já que em nenhuma legislação brasileira nós temos explicitamente que todos os alunos devem passar de ano após ano, mesmo sem terem desenvolvido as competências e habilidades necessárias daquele ano escolar no qual ele está matriculado. Eu trago esse vídeo para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho em como que a gente desdobra essa problemática, porque de fato é uma problemática, né, de agora em diante, tá? E também
para ouvir meus colegas professores se o que eu estou fazendo, se o que eu estou falando está fazendo sentido ou faz sentido, ou se vocês têm alguma outra sugestão de como proceder do ponto de vista de sistema. E aí é importante, talvez, a gente fazer o nosso exercício, professores e professoras, de não pensar no micro da nossa sala de aula, mas enquanto sistema, enquanto Secretaria de Educação Municipal, enquanto Secretaria de Educação Estadual, tá? Enquanto instituição federal de ensino, como que a gente evolui o debate, qualifica o debate da progressão, sem ser muito taxativo e dizer assim, olha, se não passou, reprova. Essa talvez não seja também a resposta para essa problemática que a gente vem tendo. Então, coloco aqui as minhas redes sociais à disposição para a gente conversar, mas também para interagir muito respeitosamente com os nossos colegas que divergem da nossa opinião. Comenta aqui embaixo, deixa eu saber um pouco do que você pensa sobre o tema e vamos discutir, vamos conversar, porque só assim o Brasil caminha na direção e sentido que a gente gostaria que ele caminhasse.